Amém. A graça e a paz, igreja, em nome de Jesus. Amém? Assim como Jesus, quando ressuscitou, e logo quando ele chega aos seus discípulos, a primeira coisa, a paz seja com vocês. Os discípulos, atemorizados por aquele momento, em que Jesus ressuscitou e eles estavam sendo perseguidos, Jesus conhecia o coração deles, sabia que eles estavam passando medo, passando temores. E Jesus disse assim: olha, a paz seja convosco. E quando nós desejamos a paz, a Bíblia diz muito sobre isso também, sobre paz, que a paz vem sobre nós. E é por isso que nós precisamos de paz. Esse mundo tão corrido, tão doido, a Bíblia diz, e nós somos doidos para esse mundo aí fora, porque a Bíblia diz que é pela loucura da pregação que nós somos salvos. É loucura para eles, para esse sistema, para essa terra, o que nós estamos fazendo. É loucura, porque você podia estar agora fazendo assistindo televisão, passeando, que amanhã já é feriado, você poderia catar a estrada e viajar para muitos lugares. Só que você preferiu estar aqui. Você preferiu buscar o Senhor. Com a fé, assim como nós lemos no começo, na abertura, que o amor é o vínculo da perfeição. Então quando a gente se ajunta, a gente se ama, a gente vai criando amor. E a Bíblia também diz, Jesus disse assim, olha, se a gente amar só aqueles que nos amam, que recompensa a gente vai ter? Se eu amar só o meu grupo, se eu amar só aqueles que fazem parte da minha amizade, que recompensa nós teremos? É por isso que o amor é o vínculo da perfeição. Tudo é amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí a gente para e pensa assim, mas que maneira é essa? A gente ama o nosso filho, as nossas coisas, né? Que a gente quer proteger. A gente vê a própria criação. A minha mãe, ela cria galinha, e quando dá pintinho, você vê que a galinha é tão cuidadosa. Ela protege o seu filhote ali, o seu pintinho, a sua criação. Você vai tentar pegar alguma coisa ali, ou vai tentar mexer com ele, a galinha ela vai proteger, ela não vai deixar, ela vai abrir as suas asas, vão proteger, vai ficar até bravo com você e comigo se for mexer. Foi isso que Jesus também fez quando ele chegou perto de Jerusalém ali, e olhou ali e disse: Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse quem fala contigo agora, se você soubesse quem sou eu, assim como a galinha, ele descreve, que quer pegar os seus filhotes e abraçar assim, Jesus estava dando essa de amor. Assim como nós amamos o que temos, nossos pais, nossas mães, nossas esposas, filhos, enfim, assim Deus amou o mundo de tal maneira, eu acredito que é tal maneira mesmo, uma maneira que eu não consigo explicar, que entregou o seu filho. Nós amamos o nosso filho, mas nós não queremos entregar para padecer para alguém. A gente não quer entregar o filho da gente para que morresse no lugar de alguém. Mas Deus fez isso. Deus ele enviou a luz e essa luz habitou entre nós. É o que nós vamos ler hoje. E Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, eu acredito que superou essa terra, superou o universo. Se ainda que há alguma criação em qualquer outro planeta aí, superou tudo por causa de você, por causa de mim. Deus superou. O amor que Ele teve por mim e por você foi tão grande, enorme, que Jesus morreu no madeiro por nós.
E é por isso que nós cantamos aqui, graças. A gente só tem que agradecer. Ainda é tão pouco. Diz assim a Bíblia: o que farei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu faço ainda é tão pouco, mas é pouco demais, porque o que Ele fez é muito gigante, é muito grande, não se pode contar. E é por isso que a Bíblia fala muito sobre o amor. 1 aos Coríntios 13 diz que ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, apenas viraria um churrasco, sem nenhum significado, se não fosse por amor. Se eu não tiver amor e entregasse tudo que eu tenho, vendesse tudo, entregasse aos pobres, Paulo escreveu que se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, se eu não estiver aqui por amor, de nada vale. Se eu não for pregar por amor, de nada vale. Se eu apenas prego por profissão, ou porque é legal, ou se a gente louva porque é legal, ou se a gente vem aqui porque a gente se veste bonito e todo mundo vê que nós estamos com uma Bíblia no braço, se isso não for por amor, de nada vale. Tudo é por amor. O amor é o vínculo da perfeição, como nós vemos aqui. Amém? Graças a Deus. E quando a gente diz que a paz seja convosco, seja com nós recebemos essa paz. Porque às vezes nós pensamos assim: olha, Deus é um ser que está lá no trono, com os olhos fechados, com a cara bem empurrada, fechada. E aí quando nós acendemos essa luz aqui, aí Ele levanta, Ele acorda. Bom, tem um povo que está me chamando ali. As pessoas podem achar isso, né? Aquele senhorzinho com aquela bengalinha de milhões de anos que está ali. Não. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que Deus não dorme. Ele não cochila. Ele não tira férias. Ele descansou de suas obras em Gênesis, porque Ele terminou as obras. Ele não voltou a fazer na segunda-feira. Ele descansou das suas obras. Ele acabou. E hoje, o nosso intercessor Jesus Cristo, Ele está acordado por você 24 horas. A morte não pode mais alcançar Ele, porque Ele já morreu. Então, Ele não pode morrer mais. Ele ressuscitou, está sentado no trono e vive para todo sempre. Então, a hora que nós damos um glória, ai, Deus levantou, Deus acordou. Não, Deus está acordado o tempo todo. Deus está vendo teu coração o tempo todo. Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Quando nós dormimos, a Bíblia diz que até no sono Ele dá aos seus amados. Até dormindo você recebe bênção de Deus. E ainda nós agradecemos muito pouco. A gente ainda agradece muito pouco. Deus é o Senhor. E é isso que nós vamos dizer. Nós vamos levantar essa bandeira por quanto for, até onde for. Deus é amor. E Ele te amou. E Jesus, quando foi crucificado, Ele já levou o seu vício naquela cruz. Ele já levou a sua doença. Ele já levou o seu medo. Isaías diz assim: Ele tomou verdadeiramente, Ele tomou sobre si, Ele pegou para Ele, naquele madeiro, toda a enfermidade da terra. Ele virou maldição por mim e por você. E quando Ele disse assim: Senhor, está tudo consumado, você vive livre dessa amarra, desse mal, pois é só você esticar as mãos. Senhor Jesus, eu te recebo, porque Jesus já orou por você mesmo antes de você acreditar. Onde você quer que você esteja, Jesus orou por você até antes de você nascer, e já orou por você, e a sua enfermidade Ele já levou.
Ele não vai levar daqui a pouco, daqui 10 minutos, daqui 1 ano. Ele não dá 2 meses, ele não dá 2 semanas. Vamos ver o que acontece. Não, Jesus já levou. Ele já curou você. A bênção já é tua. Ela só não pode escapar pelos dedos. Essa luz tão maravilhosa que Deus fez com que morresse, permitiu que morresse por mim e por você, está neste lugar. Está aqui. E ao você levantar dessa cadeira e ir para a tua casa, Ele vai com você. Porque o teu coração é o templo do Senhor. E Deus é contigo. Eu gostaria que você abrisse o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Evangelho de João, amém? Todos acharam? Glória a Deus. Você também que assiste na tua casa, no teu computador, leia a Bíblia, busque ao Senhor, que Ele dá galardão para aqueles que o buscam, que Ele te ama. Amém? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diz aqui no princípio, lá no começo, Jesus disse assim em certo lugar: Pai, Jesus orando falou assim: Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo, desde lá da criação do mundo. Então diz aqui que no princípio, lá no começo, acredito que quando começou tudo isso, era o Verbo, era a palavra. Lá no começo já existia a palavra. E o Verbo, a palavra, estava com Deus, estava junto com o Pai. E o Verbo era Deus. Ora, como que aqui diz que o Verbo estava com Deus? Uma pessoa. E o Verbo era o próprio Deus? A própria palavra? Aí nós perguntamos assim: mas o que veio primeiro? A Escritura ou a palavra? A palavra. Porque muito antes de existir a primeira Escritura, já existia a palavra. A palavra é o próprio Cristo, o Cristo de Deus. Diz assim: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo, o nosso Senhor, Ele era Deus e Ele é Deus. Diz assim o versículo 2: Ele estava no princípio com Deus, o nosso Cristo. O Verbo, a palavra, estava no princípio lá com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele. Ora, eu fui feito por Ele, você foi feito por Ele, pela palavra, por esse Verbo, por essa palavra que estava lá no princípio com Deus e era Deus, foi feito por Ele. Ou seja, nada melhor do que Ele para conhecer você, conhecer a mim. Eu acredito que essa cadeira ela foi construída que Ele deu. Ele deu muita inteligência para que o homem fizesse. Esse microfone, enfim, é criação dele. As pessoas que usam para o mal. Mas Ele criou para ser usado para o bem. Tudo foi feito por Ele, pela palavra, pelo Verbo. Tudo foi feito por Ele. E diz ali: sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Era impossível sem Ele ter construído as coisas. A Bíblia diz lá que pela palavra foram construídos os mundos, foram gerado tudo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, o Verbo, participou com Deus da criação. Versículo 4. Nele estava a vida. Nele quem? O Verbo. E a vida era a luz dos homens. Ele era o Verbo. Nesse Verbo estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Diz, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém. E o Verbo se fez carne. A Bíblia diz claramente que Jesus disse assim: Abraão viu os meus dias e regozijou. E antes que Abraão nascesse, disse Jesus, eu sou. Quando Deus disse lá, olha, Deus enviou o seu servo, e o seu servo disse assim, mas eu vou chegar lá para aquele povo e vou dizer o quê? Quem me mandou aqui? Qual que é o nome? Deus disse assim, o eu sou, o grande eu sou, o eu sou te mandou aqui. Diga isso, não explique mais nada, o eu sou. E quando Jesus disse assim, antes que Abraão nascesse, eu sou. E Abraão viu os meus dias e regozijou. Ou seja, antes desse Cristo que encarnou, que habitou entre nós em carne, o Jesus, um Cristo antes de Jesus. A Bíblia diz em vários lugares que apareceu pessoas como anjos, e teve pessoas que recebeu essas pessoas sem saber que era anjo, e hospedaram em suas casas. Ou seja, que depois desapareceram, nunca mais foi visto. Na fornalha, quando foi fechada a boca dos leões, na fornalha quando tinha mais uma pessoa lá dentro, o anjo de Deus, o Verbo, o Cristo do Senhor, antes de encarnar aqui, e o Verbo virar carne, um Cristo muito antes de Jesus, que é o próprio Deus. E aí esse Cristo, esse Verbo, o Cristo que pagaria um preço que eu nunca na minha vida, e nós na vida de toda a humanidade pagaríamos. Ou seja, essa luz que desde o princípio acompanha a geração. E hoje, depois que Jesus foi e ressuscitou, Jesus disse assim ainda para os discípulos, olha, vocês não ficarão órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou estar contigo todos os dias. O nosso Senhor, essa luz que ilumina todo homem, ainda continua conosco. Desde lá do princípio. E Jesus estava, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e durante a vida de todos os profetas, a vida que Jesus aqui na terra, e assentado agora à direita do trono, Ele continua na nossa vida. Hoje Ele se faz presente, hoje Ele visita lares, o lar do teu coração. Hoje, como em Apocalipse, Ele bate na tua porta. Tem batido na porta de todo mundo. Tem batido, e se você ouvir a minha voz, disse Jesus, e abrir a porta, eu vou entrar, e ali eu vou ceiar. Agora, quantos seres humanos, homens e mulheres, têm ouvido o Senhor bater na porta e ouvido Ele chamar, só que ainda não abriram a porta? Ah, eu sei, realmente, Jesus está batendo na minha porta. Bateu ontem, bateu hoje, mas eu estou com medo de abrir. Eu estou com medo de abrir essa porta.
Eu tive medo de abrir também. Só que não é no tempo que a gente quer. Mas abre a porta, faça um teste. Você que me ouve também, faz um teste. Abre a porta, deixa Jesus entrar. Deixa Jesus fazer morada no teu coração. Esse Cristo, que é essa luz que resplandece nas trevas, e é por isso que nós lemos aí que as trevas ainda não tem medo de vir para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Essa luz que ilumina todo homem, depois nós vamos ler em Gênesis capítulo 1, essa luz que ao entrar dentro daquele lugar todo escuro, quando a luz é acesa, some as trevas. E Jesus quer fazer isso. Jesus, ele não é mágico, mas ele é o Senhor. Ele é o Verbo. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é por isso que nós estamos aqui. Como eu disse, para levantar essa bandeira do amor. Jesus, ele tem tanto amor que ele tem paciência. Ele tem tanto amor que ele não rejeitou essa terra. Ele tem tanto amor que ele estava pregado no madeiro, lá na cruz, e disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Certo lugar, Jesus disse assim: olha, você acha que eu não posso mandar vir anjo do céu e consumir tudo isso aqui? Ué, se eu quisesse, mandaria, meu pai enviaria aqui anjo e consumiria isso aqui em fogo, acabaria com tudo isso. Mas Jesus tinha um propósito. Quando esse Verbo se fez carne, ele amou, e ele continua amando, ele continua estendendo os braços todos os dias, ele continua durante o seu sono, ele continua durante as guerras da sua vida, ele continua vivo, porque ele não dorme. Você tem uma causa, você tem uma peleja, nós temos. Tem acontecido muita coisa, tem se levantado muita coisa, mas o Senhor tem nos mantido de pé. Deus tem colocado a nossa vida de pé de novo. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A gente se depara com tanta coisa, mas a gente se esquece que Jesus está no controle. Em primeiro lugar, só basta nós queremos e abraçar essa fé. Essa fé ela não é religiosa, essa fé é de Cristo, é de amor, é de compaixão, e Ele está aqui para a glória do Senhor. Vamos abrir Gênesis capítulo 1, versículo 1, para a gente confirmar isso. Que nada é por acaso, na Bíblia tudo se cruza. Diz assim, Gênesis 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia à face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Como nós lemos lá em João. E disse Deus: haja luz. Jesus disse que a luz, João disse, a luz que ilumina todo o homem. E Deus disse aqui: haja luz. E houve luz, e Deus viu que essa luz era boa. E Deus fez separação entre a luz e trevas. Disse lá em João que nós lemos: essa luz que ilumina todo o homem e resplandece nas trevas. Não é à toa que isso foi escrito. Está falando do próprio Jesus, do próprio Cristo. Cristo que é Deus, que é o Senhor Pai. Nós somos um. Jesus disse: eu sou um com o Pai. Haja luz. E houve luz. Mas essa luz aqui, ela não é a luz física, essa luz do sol, quando nós temos essa claridade. Porque é no versículo 14 que Deus disse: haja luminares,
foi que Deus criou o sol. Então, não tem nada a ver essa luz aqui com a luz solar. Depois que Deus criou o sol, criou depois um para governar o dia e a lua para governar a noite. É essa luz, que é Jesus, que habitou no meio de nós e habita até hoje. A não ser que você fale não. Mas mesmo que você disser não, ele ainda vai continuar batendo na tua porta. Não é no nosso tempo, como eu disse. Nós fazemos faculdade e Deus deu o privilégio de nós pregarmos na sala de aula para o nosso instrutor. Eu e a Letícia, nós pregamos sobre Jesus. Falamos, Jesus é amor. Falamos sobre a Bíblia. E olha que fazem quase 2 anos que estamos ali e Deus abriu a oportunidade agora. Então é no tempo. 3 anos, né? 3 anos. E aí, Deus permitiu. Então não foi no meu tempo. Às vezes Deus dá uma mexida aqui, igual liquidificador. Sobe tudo. Deus chacoalhou alguma coisa no nosso meio. E nessa chacoalhada, Deus permite que a gente vire homem da noite para o dia. Nessa caminhada, a gente tem levado pancada, a gente tem levado chute, tem levado de tudo. E a gente tem permanecido na fé do Senhor. E a gente tem que virar de menino, virar homem. E vice-versa, no sentido genérico, homem-mulher. Às vezes Deus dá uma chacoalhadinha para isso. Para a gente prestar atenção. Olha, o tempo está passando. O tempo está... Ruge demais. Tem pessoas que vão te ouvir. Existem pessoas que vão parar para te ouvir. Tem dentro de você algo tão importante que vai servir para uma vida, para 2 vidas. Assim como Jesus disse lá para os discípulos: Senhor, a multidão está aí, é bom despedir essa multidão aí, porque eles estão com fome. E aí, a gente não tem nada para dar para essa multidão aqui está seguindo o Senhor pela comida, né, pelo milagre. E Jesus disse assim: dá-lhes de comer. Jesus chegou para nós aqui e disse assim: dá-lhes de comer. Mas Senhor, eu tenho só 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho nada. A gente tem a nossa vida aí tão corrida. Aonde que a gente vai arrumar alguma coisa? Mas se Jesus disse para os discípulos: dá-lhes de comer, Ele tem dito para mim e para você: dá-lhe de comer. Mas eu só tenho isso, pois agradeça, porque o que você tem, Deus vai multiplicar. Nós podemos entender, dar de comer a palavra de Deus, dar de comer do Evangelho da salvação, dar de comer a vida que o Senhor Jesus dá. É hora de nós darmos de comer. Jesus poderia ter ido lá, e Ele mesmo ter feito, mas Ele disse para os discípulos: vão lá. Só que os discípulos questionaram: Senhor, nós não temos tanta comida para essa multidão. E Jesus levantou aos céus e mostrou que a hora que você agradece, que a hora que você reconhece, o Senhor prospera. O Senhor faz abundar, abundantemente. E quando Jesus agradeceu, quando Jesus voltou ali, começou a multiplicação dos pães. E aí os discípulos foram dar de comer. E ainda sobrou muita coisa. Sobrou ainda pão e peixe. Ou seja, chegou a hora. E a hora é agora. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas eu tenho luta, eu tenho dificuldade. É por isso que nós reunimos aqui. É por isso que nós oramos. É por isso que nós juntamos essa fé, damos as nossas mãos e dizemos: força, continua, não pare, não desista. Às vezes, como o mundo nos acha louco, nós somos loucos mesmo. Nós queremos ser loucos mesmo. Senhor, vai acontecer.
Deus não despede ninguém de mãos vazias. Imagine, você vai visitar alguém que você nunca viu, você leva uma lembrança, você traz uma lembrança. Não, você vai na casa do teu pai, da tua mãe, não vai embora agora não, leve esse pão, eu acabei de fazer, eu levo esse doce. Ele não despede você de mãos vazias. Imagine Deus, quando disse que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Você vai sair daqui de mão vazia? Você vai sair de uma oração tão abençoada de mãos vazias? Deus tem algo. Agradeça pelo algo que você tem, que você recebeu, porque aí Deus vai multiplicar. Então, meus irmãos, quando a luz veio ao mundo e habitou, essa luz ela nunca foi embora. Ela ainda habita entre nós. Por isso, não desista. Toda vez lembre da luz. Olhe para cima. Nunca olhe para baixo. A luz do mundo que ilumina todo o homem. Você é um iluminado. De Deus, de Jesus. Porque você acredita no Senhor. Você tem um selo dentro do teu peito, da tua alma, de Jesus. E você é um pescador de almas também para o Senhor. Amém? Então é nessa fé que nós estamos aqui. Eu gostaria de convidar você, mesmo sentado, que você curve sua cabeça. Vamos buscar o Senhor. Assim como nós já temos buscado, o Senhor está neste lugar. Oh Senhor, aleluia, Deus. Senhor meu Deus, o Senhor, oh Deus, tem falado, Jesus, sempre, desde o princípio, de muitas formas, através dos profetas, dos teus servos, Senhor. Mas ultimamente o Senhor tem nos falado através do Filho. Jesus, o Senhor ainda tem falado às igrejas, o Senhor tem falado ainda ao povo, ao coração de cada um. Assim como nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos ensinou a buscar o Senhor, e é por isso, Deus, que o milagre vai acontecer. Deus, nós acreditamos tanto, Jesus, e queremos acreditar mais, porque o Senhor mesmo diz: se precisar de fé, peça ao Senhor. Se precisar de alguma coisa, peça ao Senhor. Em nome de Jesus, de todo o teu coração, busque a Deus. Com um coração simples, com um coração humilde diante do Senhor. Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Por isso, Senhor, com toda a humildade, nós te amamos, Jesus. Nós estamos aqui, ó Deus, dizendo, para que não só que essas paredes ouçam, mas sim, ó Deus, que os céus escutem, que o Senhor está no nosso meio, Jesus. E que o Senhor fará uma obra maravilhosa na nossa vida. O Senhor fará uma obra maravilhosa na nossa família. Como esse culto, Senhor, de libertação, Senhor, que o Senhor tem, ó Deus, preparado para nós, para este rebanho. Jesus, nós queremos orar pelos nossos familiares, por aqueles que ainda estão presos na cadeia, mas uma cadeia não física, mas uma cadeia espiritual, Jesus. Eles estão presos, Senhor, nas drogas, nos vícios, estão presos, Jesus, ó Deus, nesse mundo, agarrados, Senhor, naquilo que os prejudica. Não, ó Deus, que nós não vamos ter vida, claro, Senhor, nós temos vida, Jesus, lá fora. Mas, ó Deus, muito tem se dispersado, Jesus, virado para a direita, para a esquerda, esquecido do alvo, Deus. Ah, Jesus, o Senhor mesmo está, ó Deus, no controle da situação. Assim, ó Deus, como as 100 ovelhas o Senhor contou. Deus, que quando uma se enrosca, o Senhor deixa as 99 e vai buscar aquela que estava enroscada. Quantas pessoas, Jesus, no nosso meio estão enroscadas? Quantos ministérios, Jesus, no nosso meio está enroscado, Deus? Por isso que nós possamos crer que o Senhor está desenroscando tudo, Jesus. Que o Senhor está dando dons às pessoas. Que
Que o Senhor, ó Deus, está trazendo vida, Senhor, para ouvir o Evangelho da salvação. O Evangelho, Senhor, sem interesse, Jesus, mas o Evangelho do jeito que ele é. Deus, que essa luz possa seguir as nossas vidas, que essa luz, Senhor, possa estar na vida de cada um que ora aqui, e que ao chegar em casa essa luz brilhe tanto, Senhor, mas brilhe muito, que as trevas não vão aumentar e vão sair. Deus, que as nossas mãos, ao colocarem a mão no portão da nossa casa, Jesus, a luz já vai resplandecer lá completamente, Senhor. A luz vai entrar lá dentro, Jesus, e vai dissipar as trevas. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós oramos a Ti. Deus abençoe, Senhor, a vida daquele que ora, daquele que chora. Jesus, grava essas palavras no nosso coração. Que essa palavra não é minha, não é nossa, não é da igreja, mas a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, é do Messias de Deus. Senhor, agora cura as feridas da alma, cura, Jesus, o choro, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, que nós possamos sair daqui revestidos, ó Deus, de uma palavra firme do Evangelho, Jesus, porque, Senhor, nós estamos cansados, Jesus, daquilo que não nos dá firmeza, mas o Teu Evangelho, Senhor, Jesus, é alicerce para a nossa vida. O Teu Evangelho, Jesus, não é uma casa construída na areia, mas o Teu Evangelho é uma casa construída na rocha. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Queria agradecer a presença de todos. Domingo nós temos culto, 7h30. Que você possa convidar teu vizinho, que você possa convidar teu parente. Lança uma semente. A palavra de Deus é semente. E ela nasce. Ainda que ela demore um pouquinho, mas ela vai crescer. A Bíblia diz sobre a palavra que ela é semente. E você lança a semente, plante, convide para estar aqui conosco, para ouvir o Evangelho, para adorar a Deus conosco. Não perda a fé. E nós temos sexta-feira a nossa oração, reunião de oração, que você possa vir. Nós vamos ler a palavra, louvar e nós vamos orar. A Bíblia diz que aquilo que é ligado no céu, ligado na terra, será ligado no céu. Então, venha se você puder, venha orar conosco. Deus fará muitos milagres ainda, e já está fazendo. E quando a gente ora, a prisão abre, as portas da cadeia abrem. Deus dá ordem aos anjos dele para que abra a cadeia. Então nós vamos orar em seu favor, e Deus vai atender. Deus vai mandar abrir a cadeia, vai mandar abrir o cárcere, e nós vamos ser libertos, a sua família vai ser liberta, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Amém, Jesus. Com sua mão levantada, o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Vai em paz, que o Senhor te acompanhe. Leva essa paz da tua casa. Cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor.